Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Vida de Consultor, mais conhecido como VDC Cast, onde a gente traz histórias reais, pessoas comuns como eu, como você, que estamos tendo resultados extraordinários aqui nos Estados Unidos. Eu sou o Fernando Rodrigues. Eu sou a Ellen Wang e com muito orgulho nós somos os hosts do VDC Cast, que é o lugar onde você pode pegar vários insights, algumas dicas, para que você possa também ter um resultado diferenciado aqui na América. Nós estamos hoje com muito orgulho recebendo nossos amigos Wagner e Fabiana Witka, que vão contar um pouquinho para nós a história da transição de carreira deles aqui. Então, por favor, meus amigos, o palco é de vocês. Sejam bem-vindos. Legal, é muito bom estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa história, da nossa jornada e mostrar para vocês que qualquer pessoa consegue chegar onde a gente chegou, qualquer pessoa consegue fazer o que a gente fez. Basta você tomar uma decisão de continuar na sua carreira, na sua jornada, para você ter o sucesso aqui na América. A gente vai te mostrar que é possível, porque se eu conseguir, com certeza você também vai conseguir. Uau, chegou chegando. Quantos anos de América, Wagner e Fabi? A gente tem 7 anos. Há 7 anos a gente se mudou para cá. Era um sonho antigo da minha esposa. Ela falava que a cegonha jogou ela na América errada. Então eu vim de uma carreira que eu era um executivo na área de telecomunicações e eu vim para cá como todo imigrante. Você vira um qualquer, né? Assim, você começa do zero. E como a gente estava sempre buscando estar aqui nos Estados Unidos, eu, desde o Brasil, perguntei, eu preciso faturar em dólar, preciso ganhar em dólar, como eu vou fazer? E foi aí que veio uma sacada. Eu falei, opa, comércio online. E eu comecei a fazer a minha Amazon desde o Brasil. Comecei a vender na Amazon desde o Brasil para justamente poder ter uma renda em dólar, poder fazer essa transição para cá, para quando a gente chegasse aqui, estava tudo ok. E a gente chegando. Ou seja, vocês já chegaram aqui nos Estados Unidos há 7 anos atrás com a ideia de montar um produto digital. Eu já fazia do Brasil. A gente veio para cá em 2018, eu comecei a vender na Amazon em 2016, porque nossa missão era vir para os Estados Unidos. A gente queria vir para os Estados Unidos. Nesse momento a gente não era cristão, então não teve esse negócio de chamada de Deus, não foi nada disso. Deus me deu uma palavra, não tive palavra nenhuma. Minha palavra era da minha esposa. Eu quero morar nos Estados Unidos. Essa é muito importante. Essa é muito importante. Eu quero morar nos Estados Unidos. E aí eu fiquei imaginando, eu trabalhava numa multinacional, só que a multinacional era francesa, não era americana. Então eu falei para ela, amor, a gente pode ir para a França, não podemos ir para os Estados Unidos. Eu quero Estados Unidos. E ela falando, não, eu quero. Ela falava, eu ainda vou ser enterrada como cidadã americana. Uau, que profético. Sempre gostei. E de onde veio essa vontade? Conta para nós. Olha, vou te falar a verdade. Essa vontade veio quando eu, aos 6 anos de idade, eu estava assistindo ao filme do ET. E aí eu olhei e falei para minha mãe, mãe, que lugar bacana. Eu vi as crianças andando de bicicleta no condomínio. E eu falei, eu quero morar nesse lugar. E minha mãe, minha filha, é muito longe, é nos Estados Unidos. Imagina, 6 anos eu não tinha a menor ideia de onde que era. E aí eu sempre quis, aos 15 anos, minhas amigas todas querendo festas de 15 anos, e eu quero para os Estados Unidos. Que Infelizmente legal. não deu, porque foi na época que travou a poupança. E aí, quando a gente se casou, eu falei, bora, amor, bora pra lá. Bora pros Estados Unidos. Ele, não tá na hora. Eu, tudo bem. Mas a gente veio na hora certa. Tudo tem hora certa. E você no Brasil fazia o quê? No Brasil, eu me formei em nutrição. Adorava a minha profissão. Mas logo depois, 5 anos depois que eu me formei, meu filho nasceu. E aí eu falei, dedicação integral a ele, a minha família, que é o que eu mais gosto de fazer. É isso. Cuidar deles. Isso é uma coisa boa, né? Eu cresci num ambiente ouvindo pessoas um pouco mais velhas do que eu dizendo que não tinham o privilégio de ter visto os filhos crescerem, né? Uau. E até 2 anos de idade, enquanto a gente morava no Brasil, a minha vida era muito parecida. Eu saía cedo para trabalhar, minha filha estava dormindo, quando eu voltava ela já estava dormindo para descansar para outro dia. E aqui a América nos permitiu poder viver, trabalhar e ver os filhos crescerem, né? Exatamente. Isso é um privilégio, não é? Um privilégio. É uma dádiva. E aí, ele crescido agora, eu falei, bom, agora tá na minha hora, né? Agora eu posso voltar a trabalhar, não na minha profissão, mas
Muito melhor. também. Dá muito mais liberdade. melhor. Que me dá uma liberdade incrível. Eu amo essa carreira e eu amo o fato justamente dessa liberdade, né? Fez muito sentido o que você falou, porque eu comecei também essa carreira quando a minha bebê tinha 3 anos. A minha filha mais velha tinha 4 anos e a minha bebê tinha 3 meses de vida. E foi muito bom para mim, porque eu tive a oportunidade de realmente estar com elas o tempo todo. Então, foi um período que elas acompanhavam a gente em todos os treinamentos que a gente ia, em todos os eventos que a gente ia. Era muito bom, porque eu sempre quis, né, a oportunidade de estarmos todos juntos. E às vezes as pessoas falavam assim para mim, nossa, Ellen, mas é tão cansativo para as crianças e tal. E eu falava assim, não, elas estão felizes. Elas acompanham os pais dela, elas estão vendo a gente produzir, elas estão vendo desde pequenas, desde bebês, como que é a vida de empreender. Então, eu acho que a gente sempre foi um bom exemplo, né, para elas nesse sentido. E elas super entendem hoje o que a gente faz, né, nos incentivam a fazer. Hoje a gente falou para elas assim, filhas, a gente vai gravar podcast. Então, elas já sabem o que é, sabe? Então, eu acho que é muito legal a gente não precisar abrir mão de algumas coisas para poder viver essa carreira, né? E nem sempre foi assim. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu tive que ir para um trabalho formal. E nesse trabalho formal, eu trabalhava, enfim, com vendas, em loja, no shopping. E daí o que acontece é que você acaba tendo que trabalhar todos os finais de semana, trabalhar de noite, trabalhar de feriado. E a vida era completamente o contrário. E quando eu falei, Fernanda, eu quero fazer uma transição de carreira, essa carreira faz sentido para mim, foi muito pela oportunidade de estarmos juntos, né? Da gente ter a liberdade de poder usufruir da vida à medida que a gente vai vivendo, né? Você tocou num ponto interessante que é a transição de carreira. Eu fiz 2 transições de carreira desde quando eu cheguei aqui. Porque eu vim aqui trabalhando numa indústria de telecomunicações, né? E o legal, assim, que eu acabei fazendo das 2 primeiras pioneirismo. Porque quando eu trabalhava no Brasil, nós participamos do projeto do lançamento da rede celular no Brasil, em 2001. Estava tendo a quebra do monopólio da Telebrás, e aí começaram a vir Oi, Brasil Telecom, TIM, e a gente começou a fazer a rede celular. A gente ter uma abertura de mercado, você ser pioneiro em alguma coisa é muito desafiador. Tem um preço para pagar. Total. Eu lembro que quando eu cheguei em Fortaleza, onde foi meu primeiro projeto, eu cheguei em novembro de 2001. Meu primeiro final de semana livre foi em março de 2002. Nossa! Uau. Eu trabalhava direto, eu trabalhava praticamente 24 horas. Era doido, não tinha filho ainda, ela estava comigo lá nessa época, ela ficava sozinha no hotel com as esposas dos outros maridos que estavam lá também. E aí a gente sabe o que é isso. E o mais legal é que mesmo eu tendo trabalhado mais de 18 anos numa indústria de uma multinacional, uma indústria que era francesa, depois ela comprou uma americana, eu nunca tive tanto treinamento como eu estou tendo nesses 10 meses nessa indústria que a gente está agora. Olha, eu nunca incrível. tive um processo de você ser imerso na cultura, sabe? E isso não tem preço. Porque quando eu vim para cá, contando um pouquinho da minha mudança para cá, eu também teve uma quebra de paradigma. Eu vim para cá trabalhando, meio que eu trabalhava no Brasil de home office, vim para cá trabalhando de home office. Cheguei em janeiro e em março o meu chefe falou, cara, você tem que voltar, porque home office você tem que trabalhar no país e não pode estar fora do país. Eu falei, não volto. Eu dinamitei ponte quando eu vim para cá e eu caí de cabeça na Amazon, que eu já fazia há 2 anos. Isso foi quando? 2018. Ok. Eu comecei a vender na Amazon em 2016, mas era assim, brincadeira, part-time, para ver se um dia fazia $1 para vir morar aqui. E aí eu tive que, uma coisa que era talvez passou a ser 100% a minha renda. E não tinha ninguém falando de Amazon. Eu fui o pioneiro em falar de Amazon. Eu tive que desbravar, eu me sentia o pessoal que fazia, chegava como é que era o nome? Chegou com as caravelas para os bandeirantes. Me sentia um bandeirante, desbravando os caminhos. E chegar numa indústria que está tudo pronto para você, você tem tudo, todo o roteiro, todo o passo a passo, uma estrutura, reuniões, mentorias. As pessoas só faltam fazer por você, só não podem fazer por você porque não tem como. Vamos chegar lá. Você veio para cá para trabalhar no mesmo segmento que você já fazia no Brasil. Eu vim trabalhando na mesma empresa, em janeiro de 2018. Ok, você fez uma recolocação, fazia a mesma coisa em lugar diferente. Isso. Fechou esse ciclo, você entrou na Amazon. Na Amazon. E você se tornou... O ninja da Amazon. O ninja da Amazon. O ninja da Amazon. Eu ensinei, eu fui o pioneiro, né? Eu com meu sócio Márcio, a gente ensinou aí mais de 13 mil pessoas a vender na Amazon dos Estados Unidos. Ninguém falava de Amazon.
brasileiro, né? Na época que eu fui aprender a vender na Amazon, eu paguei um curso de um americano por $3.500 em 2016. Nossa. E aí eu tive que aprender muita coisa sozinho e foi desafiador também. Apesar de eu trabalhar de casa, mas eu não tinha horário. Aí eu comecei a fazer curso. No final de 2018 eu vi que estava dando tão certo, eu pensei, por que eu não posso ensinar os outros a fazer isso também? Foi aí que eu abri o Amazon Ninja, até então eu só vendia. Foi aí que foi o Amazon Ninja, finalzinho de 2018. E aí tirou totalmente a minha paz. Porque a noite que eu tinha para ficar com eles era dar suporte para aluno, fazer mentoria. Né? A nossa paz, né? Era dar suporte para aluno, fazer mentoria com aluno, fazer tudo isso. E aí a gente fez isso até março do ano passado. Foi quando eu cheguei e falei, não quero mais isso. Não quero mais isso para minha vida. Eu quero ter paz de espírito, eu quero construir algo sólido para mim, para minha vida. Foi aí que eu fui apresentado à indústria. Fui apresentado à indústria financeira. E como é que foi essa introdução? Como foi essa porta que abriu? Que te chamou a atenção, né? Olha como é que... Aí eu falei que eu não vim para cá através de um chamado de Deus, mas Deus faz umas coisas que a gente não entende, só vai entender lá na frente, né? Eu, no Brasil, pela empresa que eu trabalhava, eu fiz uma MBA em finanças pelo IBMEC. Uau. E essa MBA em finanças me deu o direito a fazer uma extensão em finanças em Wharton, aqui nos Estados Unidos, na Pensilvânia. Então, eu morando no Brasil, eu queria ser certificado da Ambima para ser consultor financeiro, agente financeiro lá. Por algum motivo, eu não passei na prova, não fiz a minha certificação. Tudo bem, Deus não queria que eu fizesse ali. Não era o momento. Não era o momento, mas eu sempre gostei disso. Lá no Brasil, eu investi em ações. Eu lembro, nosso primeiro carro eu comprei com o lucro da ação que a gente teve na época. Eu ganhei bastante, perdi bastante, porque sabe como é a ação, né? Sabe como é o mercado financeiro, é a regra do jogo. E eu sempre gostei, sempre acompanhei. E aí eu conheci o Vini. A gente começou a ver, eu falei, uau, legal, que vida que você tem. Interessante, me conta mais sobre a sua vida. E ele foi falar, olha, eu faço isso aqui, eu ajudo pessoas a prosperarem financeiramente na América. Você trabalha com finanças, ajuda a pessoa a prosperar aqui nos Estados Unidos? Tem todos os elementos que eu quero. Fala aí, como é que eu faço isso? Foi que ele me apresentou ao que deveria ser feito. Falei, pai, então agora eu já era convertido, aí eu entreguei na mão dele. Falei, pai, se é para ser isso aí, eu vou passar de primeira. Estudei lá uma semana e meia, 15 dias, fui fazer a prova, passei. Eu falei, tá bom, pai, você me disse que é para passar. Confirmou. Confirmou. Tudo isso aconteceu há 10 meses atrás. Há 10 meses. Hoje eles estão top producer. Top producer. Vice-presidente. Nossa, e agora chegando praticamente no último degrau, né? No mais alto degrau aí da nossa indústria. Que legal, né? Quantos resultados, né? Em 10 meses. E é como muda, né? Não só dos resultados, não só do que traz financeiramente, da oportunidade de você impactar vidas. Você ser a pessoa mais importante para alguém num certo momento da vida dela, isso não tem preço. É sobre isso. Você ser a pessoa mais importante, você vai encontrar ela no momento de dor ou no momento de alegria, quando ela for se aposentar ou poder usufruir do que você ajudou ela a acumular. Isso não tem preço. É impressionante, né? Quando a gente conta, apresenta nosso trabalho, as pessoas olham com uma admiração, né? Uhum. Eu falo que a maioria dos nossos clientes são nossos amigos, né? São. Verdade. Ou nossos clientes, né? Que se tornaram amigos, ou amigos que se tornaram clientes. E muitos deles vieram trabalhar com a gente. Muitos vieram trabalhar com a gente. Agora, quem está nos ouvindo deve estar pensando, puxa, eles tiveram muita sorte, né? Também. Mas qual foi o grande desafio que você conseguiu superar, que te permitiu estar dando esse testemunho aqui hoje? É não desistir. Simples assim, né? É simples assim. O licenciado é alguém que resolveu dizer sim, não desistiu. E o top producer é aquele licenciado que não desistiu. Então você só não desistir. É só não desistir. Você falou algo que eu achei muito legal, né? Que mesmo quando você trabalhava numa multinacional, numa companhia gigantesca, provavelmente, você não tinha o volume de treinamentos e de capacitação mesmo que você tem aqui nessa indústria. E eu concordo plenamente com isso. E sabe por que eu acho que isso acontece? Porque eu acho que nós somos um grupo de pessoas reais. A gente não tem um cargo, uma posição, um renome, um sobrenome de uma multinacional que a gente trabalha, mas nós somos pessoas reais, que a gente faz aquilo que a gente gostaria que tivesse nas grandes companhias. Exatamente. A gente estava lá na multinacional falando, nossa, se tivesse alguma coisa assim, se tivesse um treinamento assado, e agora a gente tem aqui a nossa companhia, a gente falou, vamos fazer. Então vamos ser aquilo que a gente gostaria
que tivesse. Somos pessoas comuns realizando o extraordinário. E o mais importante de tudo, diferente da multinacional, que o cara que estava sentado do lado da minha baia queria a minha baia, ele não estava contente com a baia dele, aqui é o contrário. Aqui não tem competição. Isso é que eu acho bonito. As pessoas se ajudam de um jeito que o sucesso do amiguinho é o meu sucesso. Exatamente. Isso é muito bom. É esse Como é que você vê ambiente isso, que eu Fabi? eu gosto muito de estar. Eu vou contar como foi o meu. Ele fez a prova, passou, aí ele, olha, amor, tem muitas premiações, tem viagens, e se você não tiver a sua licença, você não vai poder ir. Eu me assustei, eu falei, ai meu Deus do céu. Eu fiquei Não um vou pouco- perder essa. Não vou perder essa. Estudei, e aí orei e falei, meu pai, se o senhor quer mesmo que eu trabalhe com isso, que eu passe de primeira. E eu passei. E aí, gente, para mim foi bem desafiador, porque eu fui dona de casa até então. Né? Eu estudava aquilo que eu gosto de estudar a área da saúde. É isso que eu gosto de ler. Quando fala de finanças e matemática, para mim vinha matemática na cabeça, ai meu Deus do céu, matemática não, quero distância disso. E aí, participando dos treinamentos, vendo as pessoas que estão aqui, sabe? Somos, como você falou, somos amigos. Todos querem ver o melhor do outro. Todos querem que a gente se dê bem. Então, isso é muito bacana. E eu estou quebrando esses tijolinhos de assim, vai, Fabiana, você consegue. Eu tenho um marido maravilhoso que me apoia constantemente. E eu... E quanto você usou de matemática? Zero. Tá vendo? Zero. E é legal o nosso time e nosso filho também, que cada um faz uma coisa. Como ele gosta, Wagner é muito comunicativo, diferente de mim, que eu já sou um pouco mais retraída. Então, ele fala com as pessoas e ele faz as apresentações, eu já cuido do time por trás, eu fico atrás, cuidando da outra parte. Então, a gente se complementa. Isso é poderoso, né? O primeiro desafio que eu enxerguei, né? A primeira crença, quando me convidaram para entrar nesse business, eu achava que não conhecia ninguém. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não entendo de matemática. Aliás, eu não gosto de matemática. Calma que você não precisa fazer conta. Eu vou trabalhar em finanças, não vou fazer conta. Calma. Nosso trabalho é muito mais sobre pessoas do que sobre números, Calma. né? O que eu preciso fazer? Cara, você precisa aprender o que a gente faz e contar para as pessoas. Aí veio a segunda crença, mas eu não conheço ninguém. E o interessante é que nesse processo do treinamento, a gente vem quebrando passo a passo, né? Você falou do tijolinho, né? Eu entendi que a gente tem que desconstruir para construir algo novo. E o que mais me chama a atenção é que pessoas diferentes, com background diferentes, conseguem ter resultados extraordinários. É impressionante. Exatamente. Amor, você que já está 6 anos nessa indústria, como é que pode pessoas com histórias, culturas, background diferente conseguirem terem resultados extraordinários? Eu acho que no cerne de tudo, todo mundo que realmente veste a camisa do que a gente faz é movido por algo maior, né? Algo que vai além daquele resultado numérico, do dinheiro na conta bancária. Vai atrás daquilo que, depois que a gente supra a nossa necessidade básica da sobrevivência, a gente passa para um outro nível, que é a necessidade de sentir pertencente a alguma coisa, de sentir que você está deixando algum resultado real, deixando um legado. Né? E eu vejo que as pessoas aqui que têm tanto sucesso, elas têm isso no cerne de quem são. Eu quero algo mais. Eu quero mais do que ter sucesso financeiro. Eu quero deixar um legado na vida das pessoas. Eu quero escrever meu nome na história como alguém que participou ativamente da mudança da vida de muitas pessoas. Né? Eu falo isso muito para o Fernando, que eu sei que em algum momento da vida, aquelas pessoas que cruzaram o nosso caminho vão agradecer por terem cruzado com a gente. Exatamente. Talvez um dia essa pessoa receba um benefício em vida, tenha uma enfermidade, a gente vai ter ali... vai chegar com oração, mas vai chegar com um cheque na mão. Isso é muito poderoso. Chega muito com poderoso. alívio, né? Chega com alívio, com refrigério, né? E em algum momento da vida, eu ajudei uma pessoa a construir uma colheita. Eu ensinei ela a semear para que ela pudesse viver de uma colheita. Né? Então, isso eu acho que as pessoas que têm mais sucesso têm isso, têm esse cerne, assim, dentro do coração, uma vontade realmente de fazer algo mais, né? De entregar algo a mais. E sabe o que dói no meu coração? Toda vez que eu recebo um GoFundMe, uma vaquinha Uau. virtual dessa,
eu fico pensando assim, por que eu não conheci essa pessoa antes? Por que eu não pude ajudar essa pessoa a não estar precisando passar por isso? Porque essa família não foi impactada por um agente da nossa indústria antes que pudesse livrar ele ou ela desse momento, né? E isso me traz uma certa angústia, sabe? Isso me deixa angustiado. Um senso de urgência também do que a gente tem que seguir fazendo, né? Porque eu ouvi isso, o nosso silêncio mata. Uau. O nosso silêncio, a nossa boca fechada prejudica vidas de outros. Uau. A gente falar, nós somos bálsamo na vida das pessoas. Às vezes ela nem sabe o que a gente está fazendo por ela, mas ela vai ter essa noção no dia que ela precisar. Seja de qualquer forma, ela vai precisar. Ela se aposentando, ela lá na frente, colhendo os frutos, não tendo que trabalhar até o fim da vida dela, ou acontecendo algo no caminho, que a gente nunca sabe o que Papai do Céu preparou pra gente. Isso é assustador, né? Depois de 8 anos na América, deu para descobrir. Quando chegamos aqui, eu fui na Disney. Eu fui conhecer a Disney com 40 anos de idade, tá? Não vale dar risada, mas eu também fui com 33. Beleza. Não tá tão longe. E eu me lembro quando eu cheguei lá, eu vi pessoas com 70, 75 anos, né? Trabalhando naquele sol. E eu falei, nossa, o povo americano é patriota. Cara, que legal esse povo, né? Trabalha no sol, com essa idade. Não que 75 anos hoje esteja velho, muito pelo contrário. Está na hora de curtir a vida, né? Mas aí eu entendi que mais de 90% dos americanos, isso aqui é um dado, tem que trabalhar até o último dia da vida para pagar o boleto do mês. Uau. Essa empresa que a gente representa hoje, ela foi concebida pelo Mike Wilke há 30 anos atrás, 20 e poucos anos quase 30 anos atrás, porque um dia ele se fez uma pergunta. Olha que interessante, um americano iluminadíssimo, inteligente, ele se perguntou, por que é que o americano, quando se aposenta, ele não consegue manter o mesmo padrão de vida que viveu a vida inteira? Ele foi dormir com essa pergunta sem encontrar uma resposta. Isso foi dito por ele. Até que ele encontrou a resposta. A resposta foi, falta educação financeira para o americano. Primeira muralha que quebrou na minha cabeça, que eu achava que aqui tudo era perfeito. País de primeiro mundo, inflação baixa, juros baixos, escola de nota 10, etc. Essa empresa que a gente representa hoje foi concebida por um americano que montou um formato de fazer, que é gerar conhecimento para que os americanos pudessem viver até o último dia da sua vida, mas uma vida de qualidade. Isso é muito importante, cara. Você não faz ideia o quanto isso é importante na vida de uma pessoa. E nós só estamos aqui hoje porque há 10 anos atrás, outro iluminado, um brasileiro, Gustavo Couto, assistiu essa palestra que o Mike Wilke construiu. Ele entendeu e resolveu traduzir para o português. E essa conversa está me fazendo lembrar, a primeira vez que eu assisti a palestra, o Gustavo Couto falou, nós somos uma força do bem. Um grupo de brasileiros, de imigrantes brasileiros na América, para ajudar a comunidade brasileira, porque a gente acredita que conhecimento a gente pode transformar uma comunidade. Sem dúvida nenhuma. Aí ele fez um convite, falou, se você é brasileiro, mora aqui, tem permissão de trabalho, se quiser fazer parte dessa força do bem, junte-se a nós. Adivinha o que eu fiz? Eu não perguntei quanto ganhava. Aí descobri quanto ganhava. Mas qual foi o real motivo que te fez isso? Porque você falou, você não descobriu quanto você ganhava. E aí, o que tocou no seu coração no momento que ele falou isso? Cara, o que tocou no meu coração foi muito poderoso essa pergunta, porque naquele momento, como imigrante, eu estava passando o meu maior desafio aqui na América. Porque em 2017 nós não viemos para morar. Nós viemos para passar um período sabático. Depois de muito tempo numa grande indústria, lá na indústria imobiliária no Brasil, eu me desliguei e senti uma necessidade de pensar fora da caixa. Fiquei 20 anos no mesmo lugar. Eu falei, eu preciso pensar fora da caixa. Sair do negócio, sair da empresa. Mas continuei dentro da caixa. Esse é o problema. Aí eu falei, vou para Miami, vou passar 6 meses sabático, vou conhecer o mercado imobiliário, eu vendo da indústria imobiliária, eu vou aprender com o mercado imobiliário de Miami, que ele é parrudo, volto para o Brasil para construir o Uber do mercado imobiliário. Isso era o que estava na minha mente. Esse era o nosso plano, só que Deus tinha um projeto. Nós demos entrada no Green Card, em 84 dias tivemos a permissão de trabalho.
E aí, olha só, respondendo a tua pergunta. Eu estava com a minha esposa, com a minha filha, feliz da vida. Primeiro ano sabático, não tive preocupação nenhuma em pagar a conta. Nós antecipamos um pagamento de 1 ano. Aquele ano me permitiu enxergar coisas que hoje eu não enxergaria. Porque hoje tem que buscar a filha na escola, tem que pagar o aluguel, tem que pagar o mortgage, tem que trocar o pneu do carro que furou. E esse 1 ano me fez entender que a América não é só maravilhas. E aí, quando saiu o nosso documento, ela foi trabalhar, arrumou um belo de emprego. O emprego dela sustentava praticamente as contas do mês. Naquele primeiro ano, a gente comemorou que não comprou $1, porque o dinheiro do trabalho aqui já justificou, já pagou. Nós comemoramos e no dia seguinte eu me arrependi. Que eu falei, estou comemorando o quê? Que eu estou pagando a conta? Só que quando ela foi para o mercado de trabalho, tinha uma outra parte da vida que alguém tinha que fazer. Foi aí que eu virei dona de casa. Só que eu saio de uma empresa, no qual eu era sócio-diretor de uma grande empresa. Liderava uma equipe com mais de 2.500 corretores. E vim para os Estados Unidos, sem querer, porque eu não queria. Vejo minha mulher trabalhar de sábado, domingo, feriado. Eu tentando ser pai, tentando ser mãe, tentando cuidar da casa. E aí eu entrei numa situação que eu não vou falar que era depressão, porque eu não me diagnostiquei, mas eu vi que eu não estava bem. E aí eu fiz uma coisa que eu só contei para ela depois que eu fiz. Eu peguei um avião, fui para o Brasil, com permissão de trabalho, com tudo. Fui prospectar o que fazer no Brasil. Para nós voltarmos. Olha isso. E aí eu vou... Mas Deus fechou todas as portas lá. Foi quando a gente cheguei no Brasil, fui falar com os meus pares. E amigo, e aí, como é que está o mercado imobiliário? Ele falou, Fernando, tá pior do jeito que você saiu. Beleza, vou tomar café com outro cara mais animado, que você não está muito animado. Fulano, me fala uma coisa. Não tá enxergando como bem. É que estão as coisas aí? Ele falou, Fernando, não tá fácil não. Eu falei, caramba, não tá fácil aqui, não tá fácil lá, não tá fácil lá, o que eu vou fazer? Aí ela me ligou, foi quando ela tinha assistido a palestra. Então, respondendo a tua pergunta, eu estava num momento difícil, e hoje eu entendo que aquele momento era um momento, um deserto, vamos chamar assim, que eu precisava me preparar para ir para algo novo. Mas qual foi a chave que eu entendi, que eu virei e que nos fez chegar até aqui agora? Eu entendi que um ciclo novo, ele começa quando termina um anterior. Exatamente esse é o ponto. Fechar o anterior. Foi. Isso é Porque importante. quando eu fui para o Brasil prospectar Brasil, eu estava dizendo o quê? Eu estou aqui, mas não estou lá. Eu estou aqui trabalhando aqui, mas mandando dinheiro para lá, para comprar terreno, comprar gado. Cara, tá tudo bem se você faz isso. Mas qual é o significado disso? Você continua com a tua ponte construída. Você está sempre esperando uma zona de saída que nunca vai chegar. É a rota de fuga. Eu escutei você falando que eu dinamitei, né? Eu dinamitei as pontes todas. Foi. Quando a gente veio. E vem sempre na minha cabeça. O Gu estudava numa escola no Brasil, lá no Rio, que era o Santo Agostinho. Estava sempre entre as 3 maiores lá do Rio, não sei o quê. E quando eu fui chegar para lá, na secretaria, falar assim, eu vou tirar meu filho, ela falou, você tem certeza? Depois que você assinar esse documento e sair pela porta, se você se arrepender e voltar, ele não tem mais vaga aqui. Nossa. Aí eu falei, aonde ele vai estudar se eu tiver que voltar? Voltar não é uma saída. E aí me traz, você falando isso é muito importante, quando a gente começa a achar o nosso propósito. Tem muita gente que acha que aqui nos Estados Unidos você vai chegar aqui, você vai chegar aqui e você vai ali fora colher da árvore uma nota de $100. Principalmente a família, pessoas, amigos ficam no Brasil, acham que aqui é tudo uma maravilha. E o pior é quem vem para cá e trabalha, tem documentação e se submete. Tá tudo bem, cada um tem seu estágio da vida, mas submete a trabalhar de sol a sol, todo dia, numa construção, trabalhar fora, precisando trabalhar na força do seu braço. Se você ficar doente, você não recebe. Aquilo que eu falei, tá tudo bem, cada um tem sua etapa, mas por que se submeter nisso? Existem formas de fazer, por exemplo, a nossa indústria está aqui para ele poder fazer muito mais do que 5% da população americana faz. E quando eu vi que 5% da população americana faz uma quantidade de dinheiro por ano e que é comum na nossa indústria, eu falei, uau, 5%, quantas pessoas tem aqui dentro da nossa indústria? Pois é, e isso tem uma estatística para isso. Por que as pessoas não saem daquele lugar? Uma pesquisa mostrou em 2021, 67% das pessoas aqui não receberam um convite para ir para um lugar diferente. Você já parou para pensar nisso? 93% das pessoas têm que trabalhar até o último dia da vida para pagar a conta do mês. E 67% das pessoas
não sai de onde estão, mesmo estando insatisfeita. Tem uma outra pesquisa recente agora que diz que mais de 50% da população trabalha sem ter prazer no que faz. Agora, imagina, trabalhar sem ter prazer no que faz. Não sair de onde está porque ninguém abriu uma porta. E ter que trabalhar até o último dia da vida para pagar o boleto do mês? Será que isso é vida? E o pior, se você ficar doente, você não recebe? Pois é. Uau. Como é que fica? Eu não sei você que está aí assistindo a gente, mas eu posso dizer nos últimos 10 meses que eu estou nessa indústria, os últimos 10 meses comecei do zero, não sabia nada. Ah, mas você fez uma MBA em finanças, que todo mundo aqui falou, ninguém precisa Teórico. botar matemática em nada, zero. Só nesses últimos 10 meses a gente já ganhou 5 viagens. Viagens, não é viagem assim para eu vou para Orlando, vou ganhar para Disney, eu vou para Miami, não, são viagens. Viagens entre elas, Havaí, cruzeiro, 2 cruzeiros. A gente ganhou uma viagem para o Arizona para ficar num resort que é top. E a gente ainda ganhou uma viagem para Las Vegas, para treinamento em Las Vegas. Isso em 10 meses. Aonde você vai conseguir fazer isso? Aonde você ganha isso? Eu nunca ganhei bônus. Na indústria que eu trabalhava numa multinacional, o bônus era assim, olha, esse ano foi fraco, nosso maior cliente não fechou aquele contrato, então vamos ver se ano que vem a gente te dá bônus. E posso só acrescentar uma coisa? 5 viagens e a gente ainda vai ter o privilégio de viajar entre amigos. Entre amigos, né? Olha, e a melhor coisa de viajar é viajar com amigos. Não é? Então você imagina a diversão que vai ser, né? Agora, dentre essas 5 viagens, tem aquela viagem, é isso? Sim, sim. Qual que é essa viagem? Hoje a gente fica muito feliz, né? Porque nós participamos já de muitas viagens, já recebemos muitas viagens. E hoje a gente fica muito feliz porque nós somos também... a gente sonhou em um dia poder também proporcionar uma viagem para as pessoas que compraram o desafio junto com a gente, vestiram a camisa junto com a gente, acreditaram, né, que poderia dar certo e que isso poderia mudar suas vidas. E esse ano nós vamos fazer um cruzeiro com todo mundo do nosso Dream Team. A gente estará juntos nesse cruzeiro, aproveitando e celebrando a vida, celebrando os resultados e planejando os próximos resultados que a gente vai atingir, porque a gente aqui nunca para, né? Isso nunca aí. para. Tem coisa melhor de você estar num ambiente desse, tá na moda essa palavra, né? Ecossistema, Eu né? acho que sempre vai estar. Né? Num ecossistema desse, um ecossistema que todo mundo quer o bem, que todo mundo quer produzir, quer ajudar o próximo e principalmente você faturar alto e ainda poder viajar com todo mundo junto. Wagner, agora eu fiquei curioso, né? Eu imagino você que está aí assistindo esse podcast, tudo parece ser muito bom para ser verdade, né? Qual que é a realidade disso? Aonde que realmente a gente vai chegar? Qual é o impacto real que vocês já 10 meses conseguiram obter? Não só de faturamento. Quantas vidas, quantas famílias já foram atingidas pelo trabalho recente de 10 meses? Hoje a gente já atendeu mais de 50 famílias, já temos em 10 meses 50 famílias que já pudemos trazer uma segurança, um planejamento para elas. E a gente está montando o nosso próprio time também. Opa, fala mais. Já estamos com 12 agentes licenciados com a gente já estamos com 12 agentes na nossa agência, só crescendo, porque a gente sabe que aqui é igual massa de pizza, vai crescendo de acordo com o tempo. É fácil? Não é fácil como em qualquer lugar. Se alguém te prometer alguma coisa fácil, foge porque é golpe. Foge porque é cilada, Bino, né? Não é fácil, mas o que eu posso te garantir é que devolve 100% do teu trabalho, da sua dedicação, do seu esforço, você ganha em retorno, em benefícios diversos. Financeiro, óbvio, em pessoas, encontrar pessoas, conhecer pessoas, estar em ambientes propícios, ambientes que te proporcionam crescer como cidadão, como pai, como profissional, como cristão, como amigo. Você só cresce aqui dentro. Eu até esse momento eu não consigo encontrar um ponto que eu possa falar assim, a mais. Não tem um a mais, porque qualquer a mais está dentro de mim. Se tem algo que eu esteja vendo de errado, eu preciso ressignificar em mim, pegar daquilo e fazer o certo para mim. Eu não preciso chegar e dizer e falar, não serve para mim porque eu preciso falar com pessoas. Gente, lidar com pessoas é a melhor coisa que tem. Lembre-se, o ser humano mais importante que pisou aqui, que se fez homem, que se fez carne, não andou sozinho. Escolheu pessoas para estar com ele. Porque eu vou andar sozinho. Porque eu tenho que estar sozinho. Ele escolheu estar ensinando o tempo inteiro, impactando vidas. Pô, se eu tenho o privilégio de fazer isso, eu vou negar?
De Não. jeito algum. Não E pode. é por isso que eu me apaixono por esse homem todos os dias. Só para lembrar que nós estamos ao vivo, tá? Mas É incrível o que ele fala. isso é importante. É importante a gente saber que você pode ser a pessoa mais importante na vida de alguém. E eu tenho certeza que se você souber de alguém hoje que está passando por algum problema, por algum desafio, você vai se perguntar também por que eu não ouvi eles ou por que eu não fiz parte desse time antes. E nunca é tarde para começar, tenha certeza disso. Nunca é tarde. O Ivo Pitangui foi reprovado 7 vezes antes de ser o Ivo Pitangui e começou a ser aquele grande cirurgião depois dos 40 dele, não foi? Eu acho depois dos 40 anos de idade. O KFC montou primeiro verdade. restaurante dele quando ele tinha 60 anos. Uau. Então não importa a sua idade, cai para dentro que aqui é o teu lugar, eu tenho certeza. Que legal, que legal. E, Muito bom. e para trabalhar nessa indústria, quais são as características? Características? Aqui eu só falo uma, é só ter a permissão de trabalho, porque do mais você vai ser treinado para tal. Você só precisa ter permissão de trabalho e tá respirando. O resto você vai aprender. Vontade de trabalhar, A gente permissão tem de trabalhar. pessoas nessa indústria que eram, se dizia tímida, palestrante. Não gostava de falar, top producer. Então, não tem porquê. Não tem barreira, E eu né? sou muito disso, sabe, Ellen? Assim, se a Ellen pôde fazer, por que eu não posso fazer também? Se o Fernando pôde fazer, por que eu não posso fazer também? Vocês são inspiração pra gente. Vocês chegaram aonde a gente quer estar daqui a pouco. Assim como outras pessoas servem de inspiração para Sim, vocês. com certeza. E é assim é que vai o círculo. Esse é o círculo virtuoso de você sempre se puxar para cima, né? A física não deixa, mas aqui a gente consegue vencer a física e se puxar para cima, porque você está envolto com pessoas. Então, qual é o pré-requisito? Só ter permissão de trabalho, somente isso, e mandar uma mensagem para a gente em qualquer lugar que você vir e que a gente vai te levar para o... lógico, um coração ensinável. É isso. Tendo a permissão de trabalho, um coração ensinável, você tem sucesso nessa indústria. Conhecer, convidar e encontrar. É isso aí. Esse é o Exatamente. desafio, né? Pessoas que se permitam sair de onde está, né? Exatamente. E esse treinamento que vocês receberam, quão importante foi para chegar até aqui? Fundamental. A gente busca estar sempre em todos. E só ajuda a gente a crescer, para mim, me destravar, porque, como eu falei no início, eu sou um pouco tímida e tal. Mas, para mim, é sensacional. Para mim é tudo. Eu Mas preciso demais. A Ellen falou que tem palestra. Eu tô. É isso, é isso. E a gente está num ambiente em que a gente é muito estimulado a... Eu digo que a gente é coparticipante do sucesso do outro, né? Exato. Isso. Onde que isso existe? Isso não existe em nenhum lugar. Isso Né? Eu tomar uma responsabilidade, uma corresponsabilidade, uma coparticipação nos resultados que você tem. Não é? Ó, coisa de boa. É muito Ficar feliz incrível com o isso. resultado do Todo mundo próximo. lembra, né? Vibrar todo Todo mundo mundo. junto. E E tem o- para todo todo mundo mundo. celebrar. Tem pra Tem todo para mundo. todo mundo. Cara, a gente vai embora e o negócio continua. Vai continuar, é infinito. E uma coisa importante, porque cada pessoa, se você já é um consultor, um agente, está aqui trabalhando e ainda não se achou, saiba de uma coisa, você precisa estar no seu ecossistema. Nós somos como, imagina uma brasinha pequena. Se você não está junto do braseiro ali, queimando junto, não está se andando, apaga. você se apaga, você murcha. Procure estar sempre com as pessoas que estão no seu time, com as pessoas que estão com você. E você vindo para cá, a gente não vai deixar você sair daqui. Você vai estar junto do nosso braseiro. Fique tranquilo que você vai Aqui estar a chama aceso. não apaga, Aqui né? a chama não apaga. E por que não apaga, amor? Por que essa chama não apaga? Porque o que começou como um propósito virou uma missão, né? E enquanto a gente estiver com forças para trabalhar, com saúde para trabalhar, a gente está obstinado pelo resultado. E o resultado ele não é financeiro, ele é sobre pessoas. Né? Eu digo que a gente está na única indústria que eu conheço que 100% da humanidade é potencial cliente para nós, né? São potenciais pessoas para nós ajudarmos. Porque, gente, quem está vivo pode deixar de estar vivo. A gente tem uma solução financeira para isso. Quem hoje está vivo está suscetível a ter uma doença e a gente pode amparar a sua família numa situação como essa. E quem, gente, estiver vivo e não ficou doente, vai precisar se aposentar, né? E a gente também tem uma solução para isso. Então, gente, desses 3 fatores, ninguém escapa. Então, tem muita gente ainda para E ajudar. tem um fator muito importante Muita aí gente. também, que na América, eu senti isso, a sorte que meu filho chegou e falou, não, pai, eu quero trabalhar com você, não quero ir para a faculdade. Qual a idade do teu filho? 19.
Já tá no time. Já está começando a fazer parte de todo o processo. Agora é o seguinte, quem tem filho pequeno? Vocês têm filho pequeno. Vocês viram isso lá atrás. Vocês começaram como cliente lá atrás, fazendo um plano para pro filho de vocês, pro college deles. Só quem tem criança, filho aqui nos Estados Unidos sabe o quanto é desafiador você planejar a faculdade do seu filho. A gente tem um plano para isso. A gente tem uma solução. Temos uma solução para isso. Posso falar uma coisa? Eu jamais tinha passado na minha cabeça que eu teria a possibilidade de começar a acumular dinheiro para uma filha de 2 anos para pagar a faculdade. Pois é. E por que a gente fez esse plano? Porque um dia alguém contou. Exato. E foi de uma forma assim tão prazerosa. Convidou ela para assistir uma palestra, 1 hora de palestra. Coisa gostosa. Conhecimento gratuito. Depois conduziu para uma reunião para entender as nossas necessidades. Ele falou, você tem filho pequeno? Você tem um plano de college? Não. E qual foi o motivo que nos fez ficar na América? A gente já veio, né, com esse objetivo, dar uma educação de primeiro mundo para nossas filhas. Quando nós decidimos ficar, vamos ficar para dar uma educação de primeiro mundo? Vamos, estávamos felizinhos, só não sabia quanto custava. Exatamente. A gente descobriu que a educação é de primeiro mundo e ela custa preço de primeiro mundo também. Mas que existem estratégias financeiras. Soluções para isso. Exatamente. E, de repente, nós hoje somos essas... E eu acho que tudo se resume a isso, né? A grande verdade é que o nosso conhecimento ele é limitado. O conhecimento na área financeira ele é mais limitado ainda, principalmente porque nós somos imigrantes. Mas a gente saber que existem várias estratégias financeiras, muitas estratégias financeiras, e o nosso trabalho é trazer esse conhecimento financeiro que é usado pelos mais ricos aqui nos Estados Unidos para nós, pessoas comuns, né? E trazer esse mesmo conhecimento e replicar essas estratégias para que a gente consiga ter o mesmo resultado que eles, né? E é possível, a gente tem estratégia. Então, hoje, nós somos planejadores financeiros, estrategistas financeiros, porque a gente realmente ensina as pessoas esse caminho. É legal. E eu ouvi um negócio interessante que o nosso silêncio mata. E isso é importante, porque a gente tem 2 certezas nesse mundo, né? Uma que a gente vai morrer e outra que a gente vai ficar velho. Né? Só a gente sabe qual vai acontecer primeiro. Mas isso é certo. Ou a gente morre antes de ficar velho, ou a gente fica velho e depois morre. E para as 2 causas a gente tem uma solução para isso. Uau. É isso. Né? É isso. E a gente, de novo, foi o que a chama que acendeu no meu coração, o propósito, ser a pessoa mais importante para alguém no momento mais desafiador da vida dela ou no momento mais alegre da vida dela. Esse é o propósito. Uau, O propósito não tem a ver com a gente, tem a ver com os outros. A gente está chegando no final. Infelizmente, a gente queria passar mais tempo aqui. Passa rápido, que é bom passar rápido. Que mensagem que você deixaria para quem está nos ouvindo agora? Nesse momento? Brasileiro, imigrante que mora aqui nos Estados Unidos, que veio atrás de um sonho, mas até agora está esperando uma porta se abrir. Que mensagem que você deixaria para ele agora? O que eu posso falar para você, se você tem 2 saídas. Se você ainda não teve o seu documento, se você ainda não recebeu o seu documento, ainda não tem uma permissão de trabalho, você pode proteger você, a sua família, as pessoas quem você mais ama e proteger o seu eu do futuro. Agora, se você já recebeu esse documento, já tem esse documento na sua mão, você tem que estar aqui sentado nessa mesa com a gente num futuro podcast, porque eu tenho certeza que você faz parte desse time. Você só não sabe ainda e você acabou de descobrir. Não precisa ficar na corrida dos ratos, trabalhando paycheck by paycheck toda semana para receber seu cheque. Existe algo muito maior do que isso. E você achou, nesse momento, a solução. Porque a ignorância a gente não tem como controlar, mas depois que você sabe, aí já passa a ser uma opção sua. E cabe a você a sua decisão. Essa é a mensagem que eu tenho para você. Se você está aqui nos Estados Unidos, pisou aqui e já tem a permissão de trabalho, não pensa 2 vezes. Se você foi impactado por esse podcast, entre em contato, que eu tenho certeza que a gente tem um lugar especial para você aqui com a gente. É isso. Muito bom. E para entrar em contato com vocês, qual é o... O meu Instagram é @WagnerVitka, WITKA, e o dela... Fabiana Vitka. É isso aí. Muito bom. Essa foi a nossa edição, com esse casal maravilhoso. E fica a dica, se você quiser sentar nessa mesa, você é um grande convidado. Vem com a gente e bora prosperar.